Olha, ainda falando dos escândalos na Paraíba, as investigações sobre o pagamento de propinas envolvendo obras da adutora Capivara no sertão paraibano revelam que foram feitas pelo menos 16 entregas de dinheiro em benefício do prefeito de Uiraúna, João Bosco, do PSDB, e do deputado Wilson Santiago, que é do PTB. O caso foi revelado durante a Operação Pés de Barro, deflagrada no último sábado. Em uma das entregas, os agentes flagraram Bosco colocando na cueca R$25 mil, que seriam posteriormente entregues a Santiago. E quem nos acompanha por imagens está vendo aí na tela a cena do momento em que ele colocou na cueca parte do dinheiro recebido, R$25 mil. Tinha que ser uma cueca grande, né, para caber 25 mil reais. É, quase um samba canção, né? Menor que isso não caberia. O caso, inclusive, fez com que o ministro Celso de Mello, do STF, determinasse o afastamento do cargo do deputado federal Wilson Santiago. Decisões do Supremo Tribunal Federal de afastar parlamentares do mandato são controversas, mas hoje há o entendimento na Corte de que a palavra final cabe ao plenário da Câmara ou do Senado. Moro comentou o caso nas redes sociais. Ele afirmou: quase encerrando o ano, a Polícia Federal realiza mais uma operação relevante contra a corrupção e a lavagem de dinheiro, autorizada por decisão do ministro Celso de Mello, do STF. Buscas, prisões preventivas e outras medidas importantes. Foi o comentário feito pelo ministro Sérgio Moro sobre essa operação. Mas aí, ou uma tática velha, hein, Augusto? Dinheiro na cueca. Sempre. Não é o primeiro e não deve ser o último, né? Foi inventada pelo irmão do Genuíno, né? O assessor dele, foi o inventor da cueca cofre, né? Quando ele foi pego aqui no aeroporto. José Guimarães. José Guimarães, assessor dele. Então, foi bem lembrado pelo Paulo Guedes dessa história da cueca. Exatamente. Então agora, deviam consultar esse assessor aí, porque ele que inventou a cueca cofre. Acho que a samba canção não serve, porque você precisa segurar o dinheiro, né? Se você... Samba canção deixa cair, né? Samba canção deixa cair, eles não perdem uma cédula, então tem que ser uma fraude. Eu queria aproveitar, não perder a chance que a gente estava falando no intervalo de passagem no nosso Marcelo Odebrecht. Sim. Né? Eu acho fantástico um sujeito conseguir ser demitido por justa causa pelo pai. Eu nunca vi. Corrupção. Por corrupção. Nunca vi um negócio desse tipo. Nunca vi também o dono da empresa, ele não pegou nenhuma tornozeleira, né? O Marcelo? O Emílio. O Odebrecht não foi preso. Ele pagou pelos erros do pai. Ele pagou pelos erros. Em nome do pai, ele foi pra cadeia. Você acha mesmo, Augusto, ali que foi bem o Emílio não sabia? Que o pai... imagina. Eu fui uma vez a uma reunião do Odebrecht, que eles queriam saber... Eu já contei aqui, né? Eles queriam saber como é que estava a imagem deles. Então eu fui e disse o óbvio. Eu falei, olha aqui, eu acho que para vocês... mudarem a imagem da empresa, tem que mudar o nome. Estava lá o Emílio. Não deve ter gostado de ouvir. O Odebrecht é hoje uma marca maldita. Eu falei, segundo, vocês têm que prestar uma delação premiada e contar tudo, porque vão acabar descobrindo e tal. E ali, eu vi o seguinte, o Emílio é daquele tipo, o Odebrecht é daquele tipo de empresário que manda mesmo. Porque ele herdou construtora, a empreiteira do pai, mas ele fez crescer com essas técnicas todas, então ele é aquele empresário que não admite, é a última palavra. Então o filho fazia o que ele achava que devia. Era a estafeta do pai. Achava que devia. Agora, o nosso Dias Toffoli acha que você não pode fechar empresa nenhuma porque isso tira emprego. Né? Tem que pensar na economia, então não é assim. A Lava Jato tem que pensar que a Odebrecht oferece emprego, inclusive nos países africanos que fizeram obras com o nosso dinheiro, que o BNDES gentilmente repassou. Aí me ocorreu o seguinte, nesse fim de semana, eu vi que aquela cidade onde que era o centro de ações sexuais do João de Deus, Abadiânia, tá deserta, né? Tá uma cidade quase fantasma. O Toffoli deveria, por coerência, defender a libertação imediata do João de Deus, porque ele é o responsável pelo movimento da cidade. Inclusive com direito de repetir, sem muita encheção sem muita chateação por parte do Supremo, de outras autoridades, o assédio sexual, os estupros e tal. Por quê?
antes de tudo, o desenvolvimento econômico do país, segundo o Dias Toffoli, né? Então ele deveria tomar providência com relação à Abadiânia, ou então parar de falar bobagem e parar de brincar de presidente do Supremo, quando ele não conseguiria ser nem juiz da minha cidade, aqui em Taquaritinga, porque foi 2 vezes reprovado do concurso de ingresso da magistratura paulista, e como eu sei que ele tem horror de quem lembra isso, eu vou lembrar toda vez que o nome dele for citado nesse programa, e o Zé Maria lembra também, então a gente não deixa ele sossegado. Eu gostaria de saber que tipo de desenvolvimento econômico é esse defendido pelo Toffoli, sendo que, reiterando o que eu disse no intervalo, o empreendedorismo é justamente sufocado por essas grandes empresas que se locupletam com o governo, que se anulam, que se colocam com o governo para exatamente exercer um paredão em relação ao micro e médio empreendedor. Ele é mais generoso com a criminalidade lucrativa, né? Exatamente. Ele acha que o bandido que dá emprego, ele pode roubar. Não, e o Emílio é um tubarão empreendedor tão grande que ele não hesita em ceifar o próprio filho. Porque realmente é historinha da carochinha achar que o Emílio Odebrecht não sabia dos malfeitos, para usar uma expressão dilmiana, do seu filho, né? O cara colocou o próprio filho na fogueira, se colocou à parte e ainda demite o próprio filho. Olha que história, mais uma história shakespeariana. Em razão de corrupção interna, sendo que o Odebrecht é publicamente corrupta, ela é vista, como você bem disse, a Odebrecht é um nome marcado pela corrupção, e o pai quer se safar disso, como se fosse uma espécie de Lula, uma espécie de semideus à parte do que acontecia na empresa e das ordens que ele dava para o próprio filho. É uma história de tragédia grega, no mínimo. E aí, Zé Maria, e o prefeito paraibano colocando dinheiro na cueca, hein? Pois essa é a minha previsão, vocês ainda vão ver a tal corrupção ao vivo, né? Aqui também aconteceu isso, no governo Arruda, em que um secretário gravou todo mundo e chegou ao cúmulo de ter uma oração da propina. Um pastor evangélico que era deputado, secretário, recebendo dinheiro, colocando o dinheiro dentro ele foi mais criativo, foi dentro da meia. E depois reuniu todos, deu um abraço e agradeceu, fez uma oração. Senhor, seja bem-vindo esse dinheiro que agora chega. Veja bem, é a famosa a oração da propina. Olha que ponto, né? E agora também essas imagens aí. Lá no caso Arruda, é ridículo, ele pegando aquele bolo de dinheiro. Aquilo dá vergonha até em quem não conhece. Imagina, nas futuras gerações, o que os filhos e netos dessas pessoas verão. A gente já viu, Augusto, nesse caso, e me lembrou o Mário Rosa, no livro dele, onde ele mostra o dia em que demitiu o dono. Foi o Nenê Constantino, o dono da Gol, que envolvido num assassinato, né, que foi até condenado, e o consultor chegou lá, tem que demitir. Mas demitiu o dono da empresa e demitiu. Então aí, nesse caso, é parecido. Esse senhor, o Marcelo, o príncipe, porque ele mandava muito, né? Ele montou um sistema de controle de corrupção, mas assim, perfeito para a polícia. É o tal departamento estruturado, né? Lá estavam detalhes. E eles eram tão poderosos, Abris, tão poderosos, que eles se consideravam chefes e donos do poder. Eu me lembro que na posse de um governador, o governador me contou que chegando para tomar posse, e o Emílio estava lá na posse. E ele conhecia o Emílio, claro. Qual candidato com chance de ganhar que não conhecia o Emílio? Aí disse, olha, você por aqui, Emílio. E ele respondeu, governador, o senhor que está chegando, eu sempre estive por aqui. Olha que arrogância. E um deputado me contou que foi pedir, ele ficou sabendo que a Odebrecht doava dinheiro para a campanha, ele inocente, não sabia dos esquemas, foi lá pedir dinheiro. Diz que esse príncipe, né, o Marcelo, nem olhou na cara dele, mas de uma arrogância, como se fosse o dono do poder, e era dono do poder. E isso ficou comprovado, claro, ali, cristalino, no jeito, como eles conversavam com os poderosos de plantão. Aquele diálogo com Aécio Neves é de matar de vergonha, porque Aécio se porta como um funcionário de terceira categoria pedindo um favorzinho
E o Joesley Batista lá da JBS dizendo, você me arrebenta desse jeito, como um chefe falando com um funcionário que é fujão ou que não ou faltou ao trabalho. Então, essa relação, Apriles, que a gente critica aqui exatamente porque frauda dois pilares da humanidade. Dizem que a maior invenção da humanidade foi a empresa, né? Uma empresa que é uma abstração e tem coisas reais. Né? Tem carro, tem imóveis e tal, e ela não existe. Tanto é assim que pode ser extinta a qualquer momento. Eles fraudaram isso aí, fraudaram o mercado. E outro pilar é a democracia, porque quando se gasta, como gastou a Dilma, R$1 bilhão numa campanha, isso é fraude de democracia. Isso é fraude.